Olá, sejam bem-vindos ao terceiro vídeo tutorial sobre criação de um jogo multiplayer na Godot. Após estudarmos todo o funcionamento e programar a estrutura de conexão cliente-servidor, chegou a hora de colocarmos os jogadores para se movimentar. Acredito que vocês, assim como eu, já estejam ansiosos para conectar seus aparelhos e ver cada jogador se movimentar pelo mapa. Nesse vídeo vamos tornar isso realidade, e nos próximos vídeos iremos terminar o projeto dando polimentos finais, além de que vou passar alguns conteúdos mais complexos para dar mais qualidade no seu projeto multiplayer. Bem, vamos começar a aula com alguns métodos que ainda não tratamos nas aulas passadas. Começando por esse método falha na conexão. Ele é executado quando o cliente tenta se conectar ao servidor e não consegue. Quando isso acontecer eu vou apenas limpar o conteúdo da variável par, e também limpar o par que a Godot está usando. Outro evento que ainda não tratamos é o de queda do servidor. Quando o servidor cair nós podemos simplesmente encerrar o jogo com essa linha de comando. Nos próximos vídeos vou trazer uma forma mais adequada para tratar esse evento. No vídeo passado eu também queria ter deixado nosso painel um pouco mais intuitivo, fazendo ele identificar quem é quem. Indo no código da interface, na parte em que faz a atualização da lista eu posso identificar qual identificador é o meu, e inserir um texto mostrando que sou eu aquele registro. Então aqui estou verificando se o identificador é igual ao meu identificador do par, e caso seja, eu estou acrescentando além do nome do jogador, também a informação de que sou eu. Caso a condição não seja verdadeira, apenas acrescento o registro de forma padrão. Para vocês verem o que foi feito na prática, vamos testar o projeto, e depois fechar apenas o servidor. Percebam que mesmo eu digitando o mesmo nome, o nosso código consegue identificar quem é quem pelo identificador do par. Para apenas o projeto que está funcionando como servidor. Percebam que automaticamente o projeto que estava conectado como cliente também foi fechado, conforme solicitamos. Mais uma coisa que é importante fazer é bloquear os botões após terem sido pressionados. Tem várias ações que nós como jogadores podemos fazer e que podem causar problemas, como tentar criar um servidor com o servidor já criado, tentar se conectar ao servidor sendo que nós já somos o servidor, entre outras ações que podem causar erros. Qualquer botão que for apertado irá bloquear os dois botões. Lógico, se a pessoa apertou para entrar no servidor, então o sistema não pode permitir que ela crie um servidor. Até o momento os testes estavam limitados a funcionar apenas no nosso aparelho. Para que a conexão entre aparelhos diferentes seja efetivada é necessário ter o endereço IP. Vou adicionar um label nessa nossa interface que irá nos mostrar qual é o IP do servidor. Vou posicionar e escalar ela em uma posição da interface. Também colocarei um texto para ter uma noção de como vai ficar. Vou criar uma variável só para facilitar a visualização. E vou atualizar o texto do label que acabamos de adicionar, mesclando com o IP que acabou de ser retornado do código networking. E agora precisamos ir lá no código networking, e criar essa função de retornar IP. A função vai se consistir em procurar na lista de endereços locais, o endereço que começa com o número 192. O IP que começa com esse número é o IP público que pode ser usado para comunicação LAN. Então nessa função estou percorrendo a lista de IPs locais, procurando na lista pelo endereço que começa a 192, e retornando esse endereço caso seja encontrado. Caso o IP não seja encontrado por conta de falha na criação do servidor, então o IP padrão é retornado.
Percebam que assim que aperto sobre o botão de criar servidor, o label que vai nos informar do IP é atualizado. Sempre quando vocês forem testar em outros aparelhos, após criar o servidor vocês devem usar esse IP informado para se conectar nesse servidor. Percebam também que está muito apertado, o IP quase não coube na janela. Vou voltar no código da interface, e antes de mostrar o IP vou dar um /N para pular uma linha. Agora que nossa interface está pronta nós precisamos de começar o jogo. Quem vai decidir quando começar o jogo vai ser o servidor, basta ele ter apertado no botão de começar. Então o primeiro passo é conectar o evento do botão de começar pressionado. Vou mover esse código gerado mais para cima usando o recortar e colar. Aqui dentro nós vamos verificar se quem apertou o botão é o servidor, e caso a condição seja verdadeira nós iremos fazer uma chamada remota pedindo para começar o jogo. Logo aqui embaixo vou criar essa chamada remota. Aqui eu vou definir npir, pois todos os pares devem executar esse método, e também callLocal, pois o servidor também vai se comportar como cliente e precisa iniciar o jogo. E nesse método a única coisa que vamos fazer vai ser trocar de fase. Como ainda não criamos nossa fase, vamos deixar os parênteses vazio. Precisamos da fase, então vamos criar uma nova cena. Vou adicionar dois nós 2D. Um vou chamar de fase, o outro de jogadores. Agora precisamos salvar a cena. Salvaremos com o nome de fase, na pasta principal mesmo. Feito isso, pelo File System nós podemos copiar o caminho até a fase, e colar dentro do parênteses do comando de trocar de cena. Precisaremos de que a fase execute alguns comandos, então vamos anexar um código nela. Não precisa alterar nada, só vamos criar o código. Vou remover as linhas de código e deixar apenas a primeira. Também já precisamos do personagem, então vamos criar outra cena. Primeiro nó que vou adicionar vai ser o nó 2D, e depois um sprite. Selecionando o sprite, e com a aba inspetor selecionada, nós podemos clicar e arrastar o ícone da Godot na propriedade textura. E também vamos anexar um código no nosso jogador. Também não é necessário alterar nada nessa janela. Nós podemos também deixar só a primeira linha de código para o nosso jogador. Vamos salvar a cena do jogador. E voltar para o código da fase. Vou adicionar o método red, e dentro dele a primeira coisa que vou fazer vai ser pegar a lista de jogadores. Vou percorrer essa lista indo adicionando a cena jogadores para representar cada cliente. Vejam que para executar essas linhas de códigos eu não estou perguntando se é o servidor, então todos os clientes também irão executar esses comandos. Para conseguir colocar cópias do nosso jogador eu preciso de carregar a cena em uma variável. Nesse comando estou carregando a cena do jogador. No nosso estado de repetição estou colocando cópias da cena carregada. Estou colocando a cópia que acabou de ser criada dentro de jogadores. Alterando a posição. Alterando o nome da cena que acabou de ser criada. Por fim estou atribuindo a autoridade de rede dessa cópia que foi criada. Eu já falei um pouco sobre a autoridade de rede com vocês. Por padrão tudo o que existe no nosso cenário é de autoridade do servidor. Vejam essa imagem que representa muito bem o que estou falando para vocês. Essa imagem foi retirada da documentação da Godot, vou deixar o link na descrição. Temos o servidor do lado esquerdo, e o cliente do lado direito. Tudo o que está marcado em verde é de autoridade daquele jogador, e tudo o que está em vermelho é de autoridade de outro jogador. A maioria dos elementos são de autoridade do servidor, mas supondo que existam vários clientes, cada cliente será autoridade do seu personagem.
Bem, agora vamos para o código do jogador e programar a movimentação do personagem. Para agilizar, eu cortei o vídeo até terminar de digitar o código. Nessa linha estou definindo a velocidade de movimentação. Aqui estou verificando se essa cena pertence ao jogador, ou seja, se o jogador é a autoridade de rede dessa cena. Conforme as teclas de movimentação pressionadas, estou somando o vetor de movimentação. Por fim, estou aplicando a movimentação. Bem, agora preciso configurar os botões de movimentação nas configurações do projeto. É bom verificar se os nomes estão coincidindo. Para associar a tecla, basta apertar no símbolo de mais, depois apertar o botão no teclado, e por fim dar um OK. Vamos testar o projeto para ver o que fizemos. Nós conseguimos mover a cena jogador relativa a cada jogador, mas as informações de troca de posição não são repassadas. Ou seja, nosso sistema sabe qual é a cena do nosso jogador, nós podemos movimentar essa cena, mas a movimentação feita não é transmitida para ninguém. Voltando na cena do nosso jogador, vamos adicionar um Multiplayer Synchronizer. Esse nó faz parte do pacote de novos nós para multiplayer que foram lançados para Godot 4. O trabalho dele é simples. Simplesmente ele pode sincronizar qualquer informação que você quiser. Eu, por exemplo, vou adicionar a propriedade posição do nó raiz. Tendo feito isso, nosso jogo já irá transmitir a posição do nosso jogador, cuidando para sempre estar atualizada para todos. A sincronização às vezes não precisa ser contínua, por isso temos a opção de sincronizar apenas na criação ou continuamente. Com pouquíssimas linhas de códigos já estamos fazendo nosso sistema funcionar. Nossa interface também ficou bem interativa com bem pouca programação. Se vocês estão gostando do vídeo, não se esqueçam de curtir e comentar o que acharam do tutorial e das novidades da Godot 4. Para finalizar o vídeo, vamos mostrar o nome de cada jogador em cima deles. Após ter definido quem é a autoridade de rede de cada cena jogador, vou invocar o método de alterar nome, passando como parâmetro o índice 1 da nossa lista de jogadores, que contém o nome do jogador. Agora vamos criar esse método no jogador. Aqui dentro eu vou atualizar uma variável que irá armazenar o nome, e também atualizar um label que irei criar. Aqui está a variável que irei usar para armazenar o nome. Agora vamos adicionar o label. Vamos posicionar, escalar e centralizar o texto. Dentro de Theme Overrides nós temos a propriedade Font Size. Vou aumentar para conseguir ver melhor o nome do jogador. Agora voltando para o código do jogador, no método de atualizar o nome, vou atualizar a variável nickname e também o texto do label que acabei de criar. Cuidado ao usar o cifrão para pegar o label, se os nomes não tiverem escrito de forma idêntica será gerado erro. Decidi renomear o label para facilitar a compreensão da tarefa dele. Bem galera, por esse vídeo é isso.
Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Nas próximas aulas criaremos de fato o jogo, pois até o momento só podemos zanzar pelo cenário. Se inscrevam para não perder os próximos vídeos, comentem o que acharam do conteúdo, e vejo vocês no próximo vídeo.